Seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Vozes para o Mercado. Eu sou a Luana Braga e se você não me conhece é porque você não assistiu o primeiro episódio, então corre lá e assiste. Estou aqui com Mayara Ramos e o assunto hoje é inovação. E quando a gente fala em inovação no mercado financeiro, sempre aparece uma palavrinha: APIs. Mas afinal de contas, o que é API bancária, para que ela serve e como ela facilita a sua vida no dia a dia? É isso que a gente vai descobrir hoje, porque estamos aqui com a Alex, gerente do nosso time de tecnologia, e o cara entende do assunto. Bem-vindo, Alex. Obrigado, meninos. Seja bem-vindo, Alex. É um prazer ter você aqui com a gente. Vamos bater um bate-papo rápido, mas enriquecedor para quem está assistindo e de modo mais dinâmico, de maneira que eles consigam entender melhor, porque quando a gente fala de palavrinha de TI, é tudo mais difícil, né? Mas a gente vai tentar alinhar aí da melhor forma possível. Isso. O assunto ele é muito oportuno, né? A gente se fala muito de API. A API está revolucionando o mercado a nível de facilidade, pelas empresas, a organização como um todo. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e vamos tentar passar de forma bem clara, né, bem objetiva, que possa vir agregar bastante conhecimento para quem nos está ouvindo, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, conta para a gente o que é API bancária. Então, Luana, a API ela é uma sigla que vem do inglês, ela é Application Program Interface. Trazendo isso para o português, nada mais é do que uma interface de programação de aplicações. A API é um conjunto de regras que faz com que possibilite a comunicação entre dois sistemas ou mais. Essa possibilidade faz com que aconteça automações. E isso faz com que, trazendo esse contexto para o cenário bancário, que hoje o nosso público ele trafega muitos arquivos, né? De forma manual. Podemos colocar um pouquinho da van antigamente, né, Alex? E agora chegando aí as APIs. Isso, a van ainda é um processo semi-automático que eu gosto de colocar. Porque acaba que exige um processo operacional de quem faz aquela operação. Hoje nosso público, né, administradoras de condomínio, imobiliárias, dificilmente você vê uma empresa hoje que não tem um sistema de gestão. Então, há um sistema de gestão nessas instituições. Então, a van ela é um robô que faz a intermediação de comunicação entre sistema de gestão empresarial e a instituição financeira. Então, ele é um robô, que eu gosto de colocar isso para ficar bem fácil de interpretação, é um robô que faz a comunicação entre as duas instituições. A API, ela pula essa etapa desse robô que faz essa intermediação. Então, a API, ela faz, uma vez que a instituição, a empresa, ela gera qualquer movimentação na sua plataforma de gestão, aquela informação que antes era trafegada via arquivo, ela é transacionada via API, diretamente para o Sicoob. Então, isso trazendo novamente para o mercado que nós atuamos, no mercado imobiliário, condominial, faz com que o nosso cooperado registre boletos, faça pagamentos, tudo de forma automática, sem precisar acessar o nosso internet bank para transacionar informação. Que bacana. E o Sicoob ele se destaca bastante nessa parte, né, das APIs. Por que ele tem esse destaque quando se fala em APIs? O Sicoob ele tem um destaque como inovação em todo, né? Nós somos referência no mercado institucional. No quesito API, eu me recordo que em 2021, 2020, quando a gente começou com as nossas primeiras APIs, nós tínhamos somente a API de cobrança bancária, que possibilitava fazer uma movimentação por completo, desde a emissão do título até geração de relatórios. Naquela época tínhamos também conta corrente e RDC, que é a plataforma de investimento. Só que as duas, conta corrente e investimento, possibilitavam somente a consulta de saldo. Então, era muito limitado naquela época. Então o Sicoob passou a desenvolver e implementar mecanismo e trouxe hoje todo o portfólio de produtos bancários que nós temos. Então nós somos uma das primeiras instituições financeiras, é bom salientar isso, diferente do que a gente vê que é só fintech que faz a coisa acontecer com agilidade, não. Nós somos uma das primeiras instituições financeiras a fazer todo o portfólio, a disponibilizar todo o portfólio de APIs.
Então a gente vê o quão avançado o Sicoob é nessa frente. Então o nosso diferencial hoje é isso. Então nós temos todo o portfólio que não é mais necessário a nossa imobiliária, a nossa administradora de condomínios sair do seu sistema de gestão para fazer nenhum tipo de movimentação. Tá? Então, aí a gente já entra em benefícios para os cooperados, né? Que é, inclusive, fazer dentro do próprio sistema de gestão. Conta um pouquinho mais sobre quais benefícios a API entrega, além de você gerir dentro do seu próprio sistema. Sim. Para trazer os benefícios, eu vou trazer novamente a relação de arquivo remessa para colocar bem um contexto certo, porque hoje, nesse momento, 90% dos nossos associados, eles trafegam arquivo remessa. Então, poucos estão nas APIs. Dos benefícios que a gente tem, agilidade, segurança, porque quando a gente fala de arquivo remessa, numa empresa de um médio porte, nós temos muitos operadores, colaboradores que fazem aquela movimentação. Então, às vezes, por uma falta de comunicação entre eles, eles deixam de enviar um arquivo ou outro que pode reportar problemas adiante. Isso, se a gente fala de boleto bancário, é um cenário, mas quando a gente fala de pagamentos de títulos ou transferências, é muito mais pesado. Porque a falta desse arquivo vai resultar em problemas no final do dia, né? E se isso acontecer de ser visto durante o dia, né? Com a API isso não acontece, porque a informação, do ponto de vista de segurança, ela é alimentada no sistema de gestão, porque eles trabalham com o sistema durante todo o tempo. Acaba que a instituição ela fica como segundo, quando a gente fala de troca de arquivos. Porque a coisa acontece toda dentro do sistema de gestão e ela precisa ser replicada para a instituição. Se a pessoa esquece de fazer essa movimentação, nós temos um problema, né? E infelizmente acontece. Com a API, o benefício é esse, porque tudo que é feito dentro do sistema de gestão, automaticamente já é enviado por um Sicoob. Já comunica, né? Um já comunica com o outro, não dependendo de alguém ali para fazer esse envio. Sim. Então, esse é um ponto muito bacana, porque o colaborador que antes perdia um tempo operacional muito grande em ficar transacionando as informações... Enviando arquivo remessa, buscando arquivo retorno. Não é isso? Essa é a linguagem? É isso mesmo. Então, quando ele perdia aquele tempo de ficar transacionando a informação de remessa, no dia seguinte pegando o retorno, com a API isso termina. Então, aquele operador que ficava por conta de fazer aquele movimento pode ser deslocado a outro processo dentro daquela empresa, da imobiliária, para trazer mais negócios, né, uma capacitação diferenciada, uma realocação. Então, a API ela traz esse benefício. Né, o mercado está muito dinâmico, né? Deixar funcionário atrás de cadeira não gera negócio, né, Alex? Não gera. Mas me conta aqui uma coisa. Você falou sobre agilidade, falou sobre tecnologia, sobre o robô que fica instalado, que não tem essas transações de arquivo. Mas e na prática? Eu que tenho uma imobiliária ou uma administradora de condomínio, como que funciona? Quando a administradora ou a imobiliária for fazer a emissão dos títulos para os pagadores, para os condôminos, quando ela dá um ok dentro do sistema dela, a comunicação já é feita direto com o Sicoob. Então eu não preciso entrar no meu sistema e no sistema do Sicoob. A API vai integrar com o sistema de gestão que é utilizado hoje. Tá. Isso mesmo. Esse é o propósito, né? A facilidade, a agilidade. E isso nós falamos de boleto. Quando o título ele era pago no antigo cenário, a imobiliária ela tinha que pegar o arquivo retorno e importar dentro do sistema para que ele reconhecesse aquele pagamento. Para ver quem pagou, quem não pagou. Hoje também esse reconhecimento é em tempo real. Então não há mais a necessidade dessa troca de arquivos via retorno. Isso é um facilitador muito grande. E quem usa fica apaixonado com a solução, porque é um benefício muito grande. E conta corrente. Já imagina só, você acessar a sua plataforma de gestão, que você está o dia todo nela, e você enxergar a sua conta corrente. Então você consegue ver todas as suas entradas, as suas saídas. Se você programar um pagamento, nós temos a API que possibilita fazer pagamento de títulos, convênios. Pix também? Pix também. Inclusive o Pix está sendo muito utilizado na emissão de QR Codes para cobrança e para recebimento.
Então você consegue ver tudo que entra nessas modalidades, tudo que sai. Consegue ver a saúde da sua empresa diretamente dentro do seu sistema de gestão, que já está 100% habituado a utilizá-lo, né? Para a imobiliária, isso é um benefício gigantesco. O facilitador que traz no dia a dia é muito bom. Temos a API também, que possibilita fazer aplicação, resgates. Então, hoje, o nosso conteúdo ele possibilita fazer com que a imobiliária ou a administradora não tenha que sair para nada do sistema dela de gestão. Alex, você falou aí, né, da facilidade que um sistema comunica com o outro, que você faz tudo dentro do sistema de gestão, inclusive vê saldo, né, faz transferência, faz Pix. E você falou da segurança operacional. Mas eu gostaria que você falasse da segurança cibernética. Já que um sistema tem acesso ao outro, né, que as informações do Sicoob estão dentro do sistema de gestão, seja da imobiliária ou seja da administradora, mas o quão seguro isso olhando para vazamento de dados, olhando para essa segurança cibernética? Uma muito boa pergunta, Luana. Segurança é um ponto muito delicado, né? O Sicoob hoje ele conta com diversos protocolos de segurança, diversas camadas de autenticação. Hoje, para fazer o cadastro na nossa API, é necessário o certificado digital da empresa, no qual é um pilar muito forte, a autenticação dele de usuário e senha. Nós temos várias criptografias na plataforma para inibir e encapsular aquelas informações. E o melhor ponto é que em qualquer momento a gente pode inibir aquela comunicação. Então, quando o associado ele for fazer a troca de um sistema gerencial, ele nos aponta aquela informação e a gente simplesmente encerra ali o compartilhamento dos dados. Então, do ponto de vista de segurança, nós temos diversos protocolos de ponta no mercado para trazer essa garantia que as informações são seguras e a comunicação ela vai acontecer sem risco de vazamento, tá? Então, do ponto de vista de segurança, a gente está muito bem resguardado. O cooperado pode atuar com segurança, com tranquilidade, porque vazamento de dados é um ponto que a gente tem bastante atenção. Sim, com certeza. E o que vem pela frente para o mercado das APIs do Sicoob? Tem novidade vindo por aí, Alex? Conta pra gente em primeira mão. Temos, Mayara, temos novidade. O Sicoob é destaque em inovação, como eu disse anteriormente. E no quesito API, para facilitar ainda mais o portfólio dos nossos produtos a nível de consumo, está para vir a previdência privada, seguros e câmbio, né? Então essas são as novas APIs que o Sicoob vai estar disponibilizando no catálogo para que possam estar consumindo. E Open Finance também, já existe o módulo Open Finance já disponível, mas está um pouco no início, a gente tem muito que caminhar com ele ainda. Então acredito que vai ser a maturidade mesmo do Open Finance e essa agregação dos outros 3 produtos. Que bacana, que show. O Sicoob aí cada vez mais, enquanto cooperativa de crédito, dando um passo à frente, né? Alex, e se alguma empresa cooperada ou algum desenvolvedor quiser começar a utilizar nossas APIs, o que ele deve fazer? Muito fácil, Luana. Hoje o Sicoob, vou retroceder um pouquinho, lá em 2020, 2021, quando nós começamos esse movimento, era bem burocrático, porque a gente tinha que fazer algumas execuções de forma manual para ter sucesso ali na operação, na integração. Hoje o Sicoob, com a maturidade que nós ganhamos no decorrer desses anos, nós temos um portal, que é o developers.sicoob.com.br. O cadastro é muito simples a ser feito, então qualquer cooperado nosso pode fazer esse cadastro para estar fazendo de imediato o consumo das nossas APIs. Um ponto que é importante colocar é que os sistemas eles têm que demonstrar interesse em querer fazer a coisa acontecer, que é uma parte importantíssima durante todo o processo. Sem ele a gente consegue comunicação, né? Então, para com que seja possível a gente ter esse sucesso, a gente depende do sistema de terceiro. Nós já temos hoje vários sistemas homologados e é muito fácil integrar novos entrantes. Então, o Sicoob está super preparado para fazer esse movimento. E depois a gente pode deixar um QR Code, eu acho. Sim, sim. Com o direcionamento, né? Quem estiver assistindo também, tiver alguma dúvida, nosso time está à disposição na agência, telefone, né? Pode entrar em contato com a gente que... Se a gente não souber responder, a gente coloca você para responder. Nós temos um time qualificado hoje da tecnologia, né? Então nós temos qualificação para atender
o nosso associado no quesito regra de negócio. Quando envolve termos mais técnicos, nós temos um time específico que vai dar esse suporte de segundo nível. Então, esse de suporte de segundo nível é que vai orientar o programador lá daquela empresa, desenvolvedora do software, para fazer todas as integrações. Então, aqui a gente lida com a parte de primeiro nível e a gente submete quando necessário o segundo nível. Mas é muito simples o cadastro, não tem segredo. Que bacana, Alex. Inovação é tudo, né? Então, podemos falar que o futuro já chegou no Sicoob. Queria te agradecer pela sua participação em topar esse desafio aqui com a gente, trazer um pouquinho mais de conteúdo para os nossos cooperados, para o pessoal que ainda não é cooperado e tem interesse de colocar alguma automatização no dia a dia, nas suas atividades do financeiro. E muito obrigada. Então é isso. Obrigada, Alex. Você que está assistindo a gente de casa, fique ligado nos próximos episódios. Já somos mais de 8 mil cooperados ativos. Crescemos mais de 25% ao ano. Cada cooperado não é apenas um número. Ele fortalece a nossa cadeia produtiva, tem direito a voto nas assembleias e participa dos resultados.